Bem, pessoal, então vamos dar continuidade à nossa aula sobre filosofia da ciência, do nosso curso de epistemologia, tá? Então, até a aula passada gravada, a gente viu, digamos assim, a primeira parte do texto, né? Em que ele faz uma introdução à filosofia da ciência, ele analisa os impactos que a ciência teve na nossa vida, impactos que são positivos, impactos que podem ser classificados como sendo negativos. Então, ele faz essa análise, como eu já coloquei antes, para que a gente possa ter uma condição melhor para refletir sobre o papel da ciência e o seu valor, o seu estatuto, né? Se ela é de fato, a reflexão toda do autor, se ela é de fato inerentemente boa, se ela é de fato inerentemente ruim, ou se a gente pode chegar numa outra conclusão. E aí, para chegar nessa conclusão, ele faz essa comparação entre fatos que são positivos e fatos que são negativos, mas que de uma conclusão que o autor trata sempre é que, sejam eles positivos ou negativos, os produtos que a ciência forneceu para a espécie humana modificaram radicalmente o modo como os seres humanos vivem no mundo, e não há como você ficar isento dos produtos e do papel da ciência na sua vida. Então, o autor defende que, inevitavelmente, a ciência modificou o modo como o homem enxerga a si mesmo e enxerga as coisas que acontecem, certo? Então, essa foi a primeira parte, de um modo resumido. E agora, na segunda parte, ele vai entrar no que a gente pode chamar de epistemologia de fato mesmo, que é a análise do conhecimento a partir de uma análise mais aprofundada, que é a análise da crença, da justificação da crença e do conhecimento. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai entrar nessa parte do texto. Então, toda essa parte aqui a gente já viu, como eu já resumi agora para vocês, e agora a gente entra na parte da mais epistemológica, especificamente epistemológica do tema, tá? Então ele vai dizer aqui, ó: supomos naturalmente que temos uma série de conhecimentos, não somente aqueles conhecimentos da vida cotidiana, mas também aqueles das mais variadas ciências. Então nós supomos, né, os seres humanos supõem. Lembrem daquela aula que foi dada em que eu falei sobre o filósofo Sócrates. Sócrates era esse filósofo que queria saber realmente se as pessoas de fato sabiam, se elas tinham conhecimento ou se na verdade elas fingiam. E aí o Sócrates vai questionar as pessoas e a pergunta dele é: o que é tal coisa? Aí nesse sentido ele queria refletir sobre se a pessoa realmente sabia o que estava falando, se ela tinha conhecimento, certo? Então ele diz aqui, ó: nós supomos que temos conhecimento. Ninguém tem problemas em usar palavras como saber, conhecimento. O problema, pessoal, é quando tentamos defini-las, caímos numa série de dificuldades. Então aqui o autor está questionando como é que a gente pode saber se uma pessoa realmente tem conhecimento, se uma pessoa realmente sabe o que ela está falando, né? É preciso uma definição que seja segura, uma definição que nos deixe satisfeitos. Então, o que é conhecimento é uma pergunta que a gente pode fazer, né? Para saber se uma pessoa tem conhecimento, a gente tem que saber o que é conhecimento, né? Uma das tarefas do epistemólogo, ou seja, da pessoa que estuda epistemologia, é justamente definir o conhecimento, indicar sua natureza, traçar seus limites. Desde Sócrates, os filósofos buscam definir certos conceitos básicos. E no diálogo Teeteto, que é um livro de Platão, esse nome aqui, tá? Platão formula a pergunta: o que é o conhecimento? Recentemente, um método para esclarecer o significado desses conceitos, defendido por filósofos, aí ele cita aqui esses filósofos, né, Wittgenstein, Riley e Austin, é examinar o uso da linguagem. Mas aqui, destaco aqui para vocês aqui o que ele falou antes aqui, pessoal, que desde Sócrates, né, a gente quer essa definição do conhecimento, né?
E aqui, ó, alguns usos da palavra saber, que a gente pode entender saber como conhecer, tá, pessoal? É a mesma coisa. Saber o melhor caminho para a Avenida Paulista, saber jogar tênis, saber o que houve entre Paulo e Helena, saber o resultado de 37V. Então ele dá vários exemplos aqui do uso da palavra saber ou conhecer. A gente usa conhecer para essas coisas. Eu conheço, eu sei. Aqui é a Avenida Paulista, jogar tênis, relação entre Paulo e Helena, um cálculo aqui de matemática, e aqui é uma questão, um conhecimento geográfico. Conhecer Paris, saber que Paris é a capital da França. Paris é a capital da França, é verdadeira. Porque saber que... ele compara aqui, ó. Conhecer a cidade, conhecer Paris, saber que Paris é a capital da França, saber que a frase Paris é a capital da França é verdadeira. Saber que o átomo é composto de elétrons, prótons e nêutrons. Esses poucos exemplos já mostram que não temos um único sentido para usar a palavra saber. Ó, o sentido da matemática, o sentido de uma pessoa jogar tênis, o sentido do esporte, a pessoa tem conhecimentos esportivos, conhecimentos matemáticos, conhecimentos geográficos, aqui Paris é a capital da França. Então, preste atenção, para a palavra saber, que é o mesmo que a palavra conhecer, a gente usa uma série de coisas diferentes para definir. A gente usa em vários sentidos diferentes, né? Não temos um único sentido. Então, uma tentativa de simplificar esses usos é o seguinte: há um uso de saber que corresponde a uma capacidade ou habilidade. Então, aquele exemplo lá do tênis, saber jogar tênis. Aí ele coloca também saber, né, tocar piano. Seria o saber como se fosse uma habilidade, né? E o segundo uso é quando o verbo conhecer pede um objeto direto como complemento. Conheço, é o objeto direto, Paulo. Conheço, é o objeto direto, Paris. Então, conhecemos algo quando tivemos contato com o que é conhecido. Presta atenção, duas definições de conhecimento aqui que ele está especulando. Ele não está dizendo que é isso não, viu? Ele está dizendo assim, a gente usa nesses sentidos aqui. Ó. O primeiro sentido seria saber como uma habilidade. Segundo sentido, saber quando a gente tem contato com o conhecido. Então, no primeiro sentido, a pessoa sabe, se ela mostrar que tem habilidade naquilo pra gente, então ela sabe. Se ela não tiver habilidade, ela não sabe, nesse sentido aqui. No segundo sentido, quando a gente tem contato direto com o conhecido, você sabe, você viu mesmo? Aí a pessoa diz, não, eu ouvi falar, então pronto. Então você não teve contato com o que você acha que conhece. E se você não teve contato, então você não conhece, né? Daqui o exemplo, conheço Paulo, conheço Paris. Eu fui lá a Paris e eu sei quem é Paulo porque já estive várias vezes com ele. Então, quando a pessoa fala isso aqui, a pessoa diz, ele conhece mesmo, porque ele teve o contato com aquilo. Beleza? Tá dando para entender? Qualquer dúvida, a gente vai com calma aqui, que vai começando a ficar um pouco mais espinhoso, tá, o texto. Aí vocês vão tirar na aula ao vivo. Não guarde suas dúvidas, essa parte aqui principalmente. Terceiro uso que a gente tem na sociedade para a palavra saber. E para nós é o mais importante. Para nós, ele vai falar aqui em nome da filosofia, né? É quando a gente usa o verbo saber e quando ele pede uma oração subordinada. Você sabia que Paulo se casou com Helena? Eu sei que Paris é a capital da França. Trata-se de um conhecimento proposicional. É uma proposição, né? É uma frase que está sendo colocada. Essa segunda aqui, ó, eu sei. A filosofia vai se interessar quando a pessoa disser assim, eu sei, porque aí ela vai questionar se a pessoa sabe realmente, se ela tem conhecimento. Eu conheço. Trata-se de um conhecimento proposicional. É uma afirmação, tá, pessoal? Proposicional aqui entenda como uma afirmação.
O que é conhecido está expresso numa frase ou proposição. Quando ele disse assim, ó, eu sei que Paris... Ele está afirmando, ele está propondo, ele está fazendo uma proposição. Ele está expressando que sabe, que conhece naquela frase. Aqui é que está a questão onde a filosofia vai entrar. Beleza? Então essa aqui a gente vai parar por aqui, na próxima aula a gente continua. Mas fique apenas com essa reflexão sobre os vários usos que a gente tem na nossa sociedade para a palavra conhecer e conhecimento. A gente usa ela em várias direções. Leia o texto aí e veja que são vários usos diferentes, tá? Próxima aula a gente continua.